Muito bem, estão me ouvindo bem, estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Um, dois, três, testando. Olá a todos, olá a todas. Está todo mundo me vendo bem, estão me ouvindo bem? Está tudo certinho aí, estão me acompanhando direitinho? Ótimo, ótimo. Que bom. Vamos falar hoje sobre um tema que é imperdível, que é super importante e que com certeza vai ter um impacto super importante na sua vida. Vamos falar sobre saúde mental. O tema hoje é ansiedade nunca mais. Algumas pessoas podem achar esse tema muito audacioso. Eu espero que seja audacioso o suficiente para isso mexer com suas emoções, porque nós queremos transformação de vida. E eu tenho certeza que essa transformação é possível e a gente vai falar de coisa boa aqui hoje. Com certeza vamos falar de coisa boa. Bem, a live chama-se Ansiedade Nunca Mais. E por que isso? Porque a ansiedade é uma grandeza escalar, ou seja, tem uma pequena ansiedade que é natural para todas as pessoas, tem uma ansiedade que é positiva e tem uma ansiedade que é destrutiva. E você não pode destruir, apagar a ansiedade, mas você pode modular a sua ansiedade de maneira a você ter uma qualidade de vida maior, de maneira de você ter uma vida mais produtiva, com pensamentos, emoções e atitudes mais saudáveis. Mas, primeiramente, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Meu nome é Fábio Sanglar, eu sou médico e atuo há mais de uma década em saúde mental. Durante muito tempo, trabalhei e estudei, muitas vezes, para me curar pessoalmente da ansiedade, que já foi um problema muito sério na minha vida. Dizem que todo mundo que faz pós-graduação em psiquiatria, né? Eu sou pós-graduado em psiquiatria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que graças a Deus é um centro de excelência em formação. Diz que todo mundo que entra na psiquiatria é porque ela tem alguma coisa que precisa ser trabalhada dentro de si, né? De alguma forma ela quer melhorar os seus sintomas através do conhecimento. Eu acho que comigo não vai ser diferente, ou não foi diferente. A verdade é que este assunto da ansiedade sempre foi um tema muito importante e eu já sofri muito. O que é ansiedade? É quando o estresse ultrapassa um limite e você começa a ter sintomas que são muito complicados. Dor de cabeça, dor no pescoço, dores nas costas, dificuldade de relaxar e conciliar o sono natural. No outro dia, evidentemente, uma certa irritabilidade, dificuldade de trabalhar, muitas vezes desconforto gástrico. Então, a ansiedade ela é muito desagradável. Ela pode acontecer em um momento pontual, você teve um estresse, né? Um divórcio, por exemplo, ou uma demissão de um trabalho que você gostaria muito, que você gostava muito, e aí você foi desenvolver um quadro de ansiedade pontual e aquilo se resolveu sozinho, ou ela pode vir e ela ser persistente, trazendo muito desconforto, muita angústia. E eu confesso, sim, que durante a faculdade de medicina, por exemplo, eu tive momentos terríveis de ansiedade e boa parte daquilo que eu fiz em termos de estudo, de pesquisa, para aprender mais sobre saúde mental, inclusive fiz a minha pós-graduação, atuei durante 8 anos dentro do Exército Brasileiro, exclusivamente no setor de saúde mental e psiquiatria, foi com o objetivo, sim, de aliviar a minha ansiedade pessoal, e aí eu utilizei sempre técnicas, e eu acho que esse é o grande diferencial do que a gente está falando aqui. Muita gente vai te oferecer soluções mágicas para os seus problemas, que não é o caso. Eu sempre foquei naquilo que existe de mais relevante, com mais provas científicas de resultados práticos. Existem muitas abordagens que são teóricas, que são muito voltadas para reflexões e pouca praticidade. Eu sou um homem de ação.
Eu quero que o meu paciente se livre da ansiedade o mais rápido possível, que o meu aluno também se livre da ansiedade o mais rápido possível, como eu quis me livrar da ansiedade também, porque quem tem ansiedade tem pressa, quer o alívio dos seus sintomas, quer se sentir melhor, quer se sentir aliviado de toda aquela angústia, de todo aquele peso que traz o sofrimento emocional. Seus pensamentos, eles influenciam diretamente as suas emoções e influenciam diretamente o seu comportamento e suas reações. Então, pensamentos do tipo, eu não sou capaz, eu sou um fracasso, vai tudo dar errado, eu não tenho capacidade, não tenho forças para conseguir resolver os problemas, vai ser o fim para mim, eu não vou ter solução, te colocam em um estado de tensão por causa de uma palavrinha chamada incapacidade. Aquela sensação de impotência, eu não tenho condições de me livrar desse problema. E aí aquele problema faz você deitar e você vira de um lado, vira de outro e não consegue dormir. Às vezes um problema de um fim de um relacionamento, às vezes um problema na faculdade, às vezes um problema conjugal que está trazendo muita angústia para você. E eu quero te dar uma mensagem positiva. Jamais sobrevém a nós uma provação que não sejamos capazes de suportar. Se aquele problema veio para você, você é capaz de suportar. E nós vamos aqui te trazer uma série de ferramentas práticas, objetivas e principalmente fundamentadas em ciência para fazer você se sentir melhor de forma sustentável. Não é uma coisa esporádica, você vai se sentir melhor com uma fórmula mágica. Não, aqui é ciência, aqui é estudo, aqui são coisas que já foram testadas, aprovadas e visto por pessoas do mundo inteiro que trabalham nessa mesma área e entendem o tanto que aquilo que eu vou falar é importante. Mas eu quero que você coloque aqui na live, coloque aqui nos comentários se você tem ansiedade, se você se identifica com essa angústia, com essa ansiedade, com essa insegurança, com esse sentimento de impotência, com aquele bolo na garganta, dor de cabeça, dor no pescoço, dores nas costas, irritabilidade, dificuldade de concentração, ou então brancos de esquecimento. Você vai na cozinha, quando você volta na sala, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Aquele branco de esquecimento, dificuldade de relaxar, conciliar o sono natural, muitas vezes manchas de roxo no seu corpo, ligados a momentos de maior estresse. Então, se você tem isso, coloca aqui nos comentários, compartilha com a gente um pouco da sua história, porque a sua dor, muitas vezes, é a mesma dor que outras pessoas. E aí você colocando nos comentários, a gente pode entender o que aconteceu, criar depois lives que sejam robustas, que tragam informações importantes para ajudar tanto você quanto outras pessoas. Então, não deixe de compartilhar, não tenha medo de compartilhar, porque o assunto é, sim, super importante. E, mais uma vez, já quero deixar o meu agradecimento a todas as pessoas que estão entrando, e eu prometo a vocês, vocês terão acesso a informações valiosas hoje. E quem ficar comigo até o final dessa live vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa. No final dessa live, a gente vai ter uma surpresa aqui importante. E eu quero que você esteja comigo para você entender do que a gente está falando. Quando a gente fala sobre ansiedade, a gente está falando sobre pensamentos disfuncionais que foram categorizados desde a década de 60, chamado distorções cognitivas. Eu vou falar duas delas hoje contigo e depois a gente vai ter uma surpresa que você vai entender coisas importantes sobre a sua mente e vai ter ferramentas para você lidar com o estresse na sua vida, no seu cotidiano. Um dos pensamentos que atrapalham muitas pessoas é o chamado pensamento tudo ou nada, pensamento dicotômico, aquela necessidade de julgar a si mesmo, julgar aos outros, julgar as pessoas da sua família ou julgar o ambiente em que você está, sempre no tudo ou nada. Bom, mal, pecador, santo, certo, errado, justo, injusto. Esse pensamento dicotômico, ele está presente na maior parte das pessoas
que em algum momento acham que a vida já não está valendo a pena. Eu não vou falar aqui para o algoritmo não tirar esse vídeo, mas você sabe o que eu estou falando. Sabe aquelas pessoas que às vezes pensam que a vida não está valendo a pena ser vivida, que às vezes pensam que não queriam nem estar aqui mais? Pois é, esse pensamento dicotômico é muito presente nessas pessoas. Também pessoas que têm quadros depressivos, que têm quadros de ansiedade, que têm quadros de pânico, têm quadros de fobia. E a gente precisa entender o que é isso. Geralmente são pessoas com um senso de ética muito forte, que idealizam um resultado muito elevado, e se ela não atinge rapidamente o resultado que ela queria antes, ela já se sente completamente fracassada, frustrada, se sente um lixo, um fracasso, porque ela não conseguiu imediatamente alcançar o resultado que ela queria, sem ter a realidade, a verdade de valorizar as suas pequenas conquistas. Então, esse é o grande ponto. O negócio não é você não querer coisas melhores para você, você não querer sonhos altos, projetos audaciosos, você não querer melhorar, você não querer fazer as coisas certas. Uma vez uma paciente falou assim, você está querendo que eu seja medíocre? Eu não consigo ser medíocre, eu quero sempre o melhor. Então, na verdade, o problema não é querer ser o melhor. Deve querer. O problema é que você está destruindo a sua vida com pensamentos muito tudo ou nada, e se você não atinge a excelência que você quer e você não consegue, você já se sente um lixo, um fracasso, sem valorizar os pequenos passos, não é? Não desprezeis os humildes começos, já dizia o livro de Zacarias, um livro da Bíblia. Um ponto muito importante. Você pode crescer de forma orgânica, um passo de cada vez. Então, ao invés de pensar em sucesso e fracasso, tente pensar numa régua, a régua chamada régua da excelência. 0 é ruim, 10 é bom. Que nota você dá para a sua qualidade, sua satisfação pessoal nas suas finanças hoje? Ou na sua carreira hoje? Que nota você dá de 0 a 10? Se a pessoa ela pensa, por exemplo, de 0 a 10 na minha vida financeira, eu dou uma nota 5. E aí a mente dela começa a trabalhar com culpa, se sentindo um fracasso porque ela não conseguiu 10. E o nosso exercício aqui é com muita humildade, com muita tranquilidade, com muita sobriedade. Para você sair do 5 e ir para o 6, andar apenas 1 centímetro nessa régua da excelência, o que você precisa fazer? Isso faz com que a pessoa saia da procrastinação. Porque quando ela pensa sair do 5 e ir para o 10 está muito longe, tem muitos passos a ser dados e ela nem sabe por onde começar. Mas quando você coloca uma meta um pouco menor, e para subir só esse próximo passo, o que você precisa? Por exemplo, uma pessoa que precisa emagrecer 20, 30 quilos, que a gente vê todos os dias no consultório, ela já chega com o sentimento de derrota. Nossa, eu preciso emagrecer 30 quilos. Não. Pensa numa meta semanal, somente nessa semana. Quantos quilos você está disposta ou disposto? Eu falo disposta porque a maior parte dos meus pacientes são mulheres, mas se tiverem homens me assistindo, sejam bem-vindos. Quantos quilos você está disposta a emagrecer por semana? Quantos gramas você está disposta a emagrecer por semana? 250, 500 gramas ou 1 quilo? Ela fala, 500 gramas. Então você tem que pensar apenas nos 500 gramas. A gente vai fazer uma dieta aqui, ou encaminhar para o nutricionista, apenas para os 500 gramas da semana. Muitas vezes o paciente no AA, no Alcoólicos Anônimos, tem muito essa sabedoria. Eu vou ficar sóbrio só hoje. Eu vou me livrar da tentação de usar alguma substância só hoje. Só hoje. Quando você reduz uma meta grande para apenas uma micrometa, fica muito mais fácil de você alcançar. E aí você vê que você não é um fracasso. Você está em um processo de crescimento gradual e que você teve ganhos e perdas ao longo do processo, mas você está caminhando. Você não está fora do jogo. Isso faz parte do processo de crescimento. Essa ferramenta é fundamental. Entender
que o pensamento tudo ou nada não vai te levar a lugar nenhum, mas o pensamento de pequenas metas todos os dias levam a uma distância grande, é o que vai fazer você ter grandes performances em todas as áreas da sua vida. Bem, vamos falar sobre outra distorção cognitiva que é muito presente nas pessoas que sofrem com ansiedade. E essa aqui talvez seja uma distorção cognitiva clássica da ansiedade, que é a catastrofização. A pessoa que tem catastrofização, ela subestima a sua capacidade de resistir aos dias maus. Ela subestima a sua capacidade de resolver os desafios, os problemas que ela tem. E ela aumenta a sua preocupação, talvez exagera as proporções das ameaças. Então, a ameaça é muito grande e eu não tenho capacidade, eu me desespero, eu me apavoro. Esse pensamento negativo gera uma reação de luta, fuga, paralisia. Luta. Quem está com ansiedade geralmente está com o nervo à flor da pele, está irritado, está dando patada em todo mundo, está brigando com as pessoas, está irritado. Medo, ansiedade, angústia, preocupação e paralisia, o sentimento de impotência frente aos problemas que tem. Mas tudo isso pode ser refeito, pode ser consertado, pode ser corrigido, e nós vamos trazer para você hoje aqui o caminho das pedras de como isso pode ser resolvido. Ao você se concentrar nos piores desfechos, a mente entra em um estado de alerta constante que gera ansiedade, angústia e paralisia. No entanto, pensar no pior não resolve nada, não resolve o problema. Por isso eu quero apresentar a você uma forma de você ter consciência do problema e pensar em soluções práticas e estratégias. Eu quero começar te ensinando 3 perguntas simples e objetivas que vão ajudar você a interromper o ciclo da catastrofização, que é justamente aumentar a dimensão do problema, e com isso você pensar em soluções práticas. Eu quero que nesse momento você pense naquilo que está trazendo preocupação para a sua vida. Deve existir, nesse exato momento, um problema prático e objetivo que está trazendo uma angústia para você. Primeira pergunta que eu te faço é: você tem provas concretas que o pior realmente vai acontecer? Você tem provas concretas que aquilo realmente é uma ameaça? Tem gente, por exemplo, que pode estar com medo de estar sendo traída no casamento. Tem gente, por exemplo, que pode estar com medo de ser demitida. Tem gente que pode estar com medo de ter um problema financeiro grave. E a pergunta é: valide este medo. Existem provas concretas que você realmente está correndo risco do pior acontecer? Porque talvez você não tenha tantas provas. Você esteja baseado na sua intuição, baseado talvez na opinião das pessoas, baseado naquilo que as pessoas têm colocado ali no seu ouvido. E eu quero te dizer, por exemplo, se você está casada, infelizmente as pessoas adoram um fracasso matrimonial. É impressionante como as pessoas têm muitas vezes um prazer macabro em degustar o fracasso matrimonial. Só escuta conselho. Separa, não está gostando, separa logo. Peraí, e o que pode ser feito para consertar esse relacionamento? O que pode ser feito para tornar esse relacionamento mais equilibrado, mais assertivo? Será que não vale a pena tentar? Será que não vale a pena produzir relacionamentos mais saudáveis? O que você vai aprender se você simplesmente separar? Mas se você estiver dentro do relacionamento, você pode aprender a se impor, a colocar esse relacionamento dentro de uma perspectiva mais saudável. E isso gera crescimento. Bem, primeira pergunta, então, já foi. Tem prova que o problema existe? Segundo, o que cabe a você? O que está no seu controle fazer que o pior não aconteça? E aí vale para o seu casamento. Seu casamento está esfriando? Na boa, faz uma avaliação de consciência. O que está no seu controle fazer com que o casamento seja um pouco melhor? O que está no seu controle de verdade melhorar? Porque é muito fácil colocar o dedo na outra pessoa, né? Culpar o outro pelo problema e você está numa zona de conforto. E muitas vezes está se vitimando.
E às vezes é difícil sair desse pensamento, porque está todo mundo falando coisas negativas para você. E você meio que se sente pressionada com tantas pessoas falando coisas negativas. Mas o que está no seu controle? Fazer com que esse relacionamento que se esfriou melhore. Se você está tendo um problema com finanças, o que está no seu controle? Agir para que esse problema seja resolvido. Talvez você esteja gastando muita energia em coisas que você não tem o controle, em preocupações de coisas que não dependem de você e está deixando de fazer o dever de casa. Quando você foca energia naquilo que você não tem o controle, a consequência natural é um sentimento de impotência, que é péssimo. Essa sensação de impotência, de fracasso, de inanição, de que você não tem o que fazer, é muito negativo. Mas você pode mudar isso. Se você está gostando disso que a gente está conversando, e eu tenho certeza que você está, não deixa isso só para você. Coloca um coração aqui, compartilha essa live com pessoas que você sabe que estão precisando dessa informação, porque essas pessoas talvez estejam sofrendo. Eu não consigo acreditar que você não conheça pessoas que estejam sofrendo com ansiedade. Nós estamos num país que tem uma das maiores taxas de ansiedade do mundo. Pessoas que estão sofrendo, pessoas perto de você, muitas vezes precisando dessas palavras que eu estou aqui investindo meu tempo para trazer para você. Talvez isso pode, essa mensagem de hoje, pode estar trazendo toda a diferença na vida de alguém. Então, compartilha, curte esse vídeo, coloca um coração, manda ele para quem está precisando e volta para cá para a gente continuar batendo nosso papo e conversar sobre assuntos que são realmente práticos, objetivos, com ferramentas que podem realmente ajudar você a ter uma vida melhor. Bem, a terceira pergunta talvez seja a mais difícil de se fazer, mas também a mais importante. E se o pior acontecer? Como é que você vai manter a sua dignidade, o seu equilíbrio emocional, a serenidade até que o problema seja resolvido? E esse é um ponto importante. Os problemas podem ser resolvidos. E muitas vezes, se a gente der uma chance, os problemas serão muito bem resolvidos. O que você pode fazer para manter a sua tranquilidade até que a tempestade passe? Como você vai manter a sua dignidade, a sua tranquilidade, a sua serenidade para passar por um momento difícil? Onde você encontra forças? Talvez seja na família, talvez seja na reflexão, talvez seja numa espiritualidade saudável. Tudo isso pode ajudar você a se manter equilibrado, para passar por momentos difíceis. E quem ficar comigo até o final dessa live vai ganhar uma surpresa que nós vamos ensinar aqui, que vai ser super importante e que vai ajudar você a manter a sua tranquilidade em um momento de dificuldade. Estão me ouvindo bem?
Fábio, está sem som? Ativa o áudio. Ativa o teu áudio. Alô, alô, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá certinho? Ok. Muito bem. Ótimo, ótimo. Bem, estava falando aqui a respeito... Ótimo, voltou. Cristiana Souza disse que o som voltou. Ótimo. Obrigado, Cristiana. Muito importante. Aproveitem, coloquem o coração, compartilhem com a pessoa que você conhece. Bem, eu estava dizendo o seguinte, que essas duas ferramentas que eu utilizei, que é da catastrofização, de a gente corrigir a catastrofização e corrigir o pensamento do nada, faz parte de um plano maior, que é o projeto da minha vida, que é o método Revolução Cognitiva. Esse método foi criado a partir de mais de uma década de estudo, de prática clínica, sempre baseado em estudos científicos, estudos mais confiáveis, para trazer um curso 100% online, dividido em 8 módulos e quase 40 aulas, com uma apostila muito bem organizada, com ferramentas práticas e objetivas. Cada aula tem ferramentas práticas e objetivas para aquela aula, com um objetivo muito sério: ajudar você a se livrar do sofrimento. É muito importante entender que o maior inimigo da ansiedade é o conhecimento. É por isso que a psicoterapia é tão importante, porque ela aumenta o seu conhecimento e o seu repertório de ferramentas. Eu descobri, com o passar do tempo, que às vezes uma sessão não dá para você explicar toda a teoria que você tem na sua mente para o paciente. Então eu criei um curso com muitas informações práticas e objetivas, trazendo muitas ferramentas que vão ajudar muito. Esse curso não substitui uma terapia, caso você esteja fazendo, mas eu acredito sinceramente que ele vai ajudar muito você entender como a sua mente funciona, o que é um ponto assim fundamental. O curso ele tem a base principal, o veio principal, terapia cognitiva comportamental, para você reconhecer as distorções cognitivas que trazem estresse desnecessário à sua mente, para reestruturar pensamentos distorcidos e para ter uma forma de enxergar a vida mais realista e mais saudável. Pensamentos como tudo ou nada, catastrofização, visão em túnel, leitura mental, vitimização e tantas outras distorções cognitivas. São 10 distorções que nós vamos trabalhar uma a uma, parte por parte, até você entender o que está fazendo a sua mente se travar e como você conseguir ter uma mente mais saudável, positiva, proativa. Você precisa tomar a sua vida nas suas mãos. Você precisa recuperar o controle da sua vida. Você precisa assumir o lugar que você tem direito, que é no controle da sua vida, no controle da situação. E esse ponto, a terapia cognitiva, é muito importante porque ela faz você entender o que faz você se travar. O que te trava? O que te aprisiona? O que faz você estar numa posição de sensação de impotência? Porque esta impotência vai ser a causa do estresse, que vai gerar dor de cabeça, no pescoço, nas costas, irritabilidade, enfim, todos aqueles sintomas que eu já sofri, que eu vejo todos os dias meus pacientes sofrendo e que eu sei que tem uma solução prática e objetiva para você ficar melhor. Você está sem som de novo? Está sem som aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certinho, né? Se tiver precisando de alguma coisa, me falem. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Tá direitinho? Ótimo, beleza. Outra forma importante de conhecimento que vocês vão ter acesso é a chamada TIP, terapia interpessoal, que é a terapia, uma das terapias mais estudadas no mundo e com mais prova científica de resultado para tratamento de doenças importantes, como, por exemplo, a depressão.
e ela vai trabalhar um fator de estresse importante que pode ser fator de ansiedade para você. Brigas, luto e mudança de status social. São 3 problemas sérios que a TIP trabalha. Temos ferramentas para cada um. Tem uma ferramenta para conflitos, para brigas de casal mesmo, né? O casal está brigando, ou você está brigando com uma pessoa da sua família. Qual é o protocolo que você pode seguir de maneira a você ter uma atitude forte, proativa, equilibrada e, ao mesmo tempo, firme? Você não precisa se rebaixar ao nível do outro. Você pode manter a sua força, você pode manter a sua potência sem perder a sua elegância, sem perder a discrição, sem perder a razão. E a gente ensina exatamente esse processo. Bem, todo mundo sabe que isso está no curso e é um ponto fundamental, que é a Mindfulness. Mindfulness, ou atenção plena, é uma forma de terapia e é uma forma de meditação fundamental, porque ela foi desenvolvida, ela foi trazida do Oriente para o Ocidente com o objetivo de ajudar pessoas que estavam sofrendo com doenças crônicas, com dores crônicas. E teve um resultado extraordinário. Com o passar do tempo, a meditação, a atenção plena, foi usada para ansiedades crônicas, para quadros de depressão crônica, para o alívio do estresse. Eu, como todo mundo sabe, eu já, como eu já disse, fui 8 anos do Exército Brasileiro, prazer, primeiro tenente Sanglar, participei do Exército no cargo de médico, e aí aconteceu que eu comecei a aplicar a meditação nos pacientes, falar sobre meditação, ensinar como fazia meditação. E eu lembro de um caso de um coronel que eu sempre cito, porque foi muito emblemático para mim, no início, quando eu comecei a trabalhar com a questão da meditação. Ele falou o seguinte: olha, Sanglar, meu nome de guerra, né? Ô Sanglar, o remédio, o antidepressivo que você passa é bom, mas a meditação está dentro de mim. A meditação eu não preciso de tomar nada, está dentro de mim, é um exercício mental. Quando eu aprendo a fazer meditação, eu me educo a fazer a meditação, eu consigo o alívio da tensão. Então, eu estou ali numa reunião cheia de estresse, eu saio, faço 5, 10 minutos de meditação mindfulness, organizo a minha mente, crio a higiene mental, volto para a sala sem precisar de tomar uma substância. Muitas pessoas chegam para mim e falam: nossa, eu estou tomando tanto remédio, o médico lá que faz tratamento comigo me passa um monte de remédio, eu só tomo remédio, eu não sinto mais as minhas emoções, eu fico o tempo todo dopada. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para reduzir as medicações? E a resposta é: com certeza tem. Uma delas é a meditação, com resultados muito interessantes, por exemplo, para desmame de benzodiazepínicos, né? Clonazepam, alprazolam, bromazepam, enfim, midazolam, vários desses remédios que são tarja preta, que são úteis, que são bacanas. Em algum momento você pode até usar. Eu tenho pacientes que muitas vezes eu pontualmente coloco ali um benzodiazepínico só para ele se aliviar da ansiedade em momentos pontuais, mas não posso utilizar o tempo todo o benzodiazepínico como a única opção de tratamento de um quadro de ansiedade para um paciente, ou um quadro de depressão. Não faz sentido. Isso é uma anticiência, somente em casos muito específicos que você utilizaria dessa forma. Então, não é a melhor opção usar sempre, e você tem que trazer alternativas. Além disso, o curso tem ferramentas de soluções de problema, ferramentas práticas e objetivas como planejamento de carreira, planejamento de médio e longo prazo, de carreira e de vida, a F4, ganhos e perdas, matriz SWOT, masterização e várias outras ferramentas que são práticas e objetivas e que realmente ajudam você a ter planejamento com o futuro. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou um profissional que trabalho há muito tempo com
prevenção de autoextermínio. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu não vou falar aqui a palavra para o algoritmo não tirar o meu vídeo, mas Setembro Amarelo, sabe o que a gente fala no Setembro Amarelo sobre a valorização da vida? O que nós observamos é que as pessoas que não têm planos para o futuro a longo prazo são exatamente as pessoas que podem ter pensamentos de que a vida não está mais valendo a pena ser vivida, entendeu? Um momento de estresse. Então, fazer planos a longo prazo, planos sólidos, concretos, pode ser uma coisa muito importante para a sua vida, e a gente ensina esse tipo de coisa. O curso tem vários módulos. Algumas informações que eu vou te dar assim, de cara, né? Nós vamos apresentar o que é um modelo cognitivo comportamental, nós vamos ensinar você os 5W2Hs que ajuda você a organizar as suas metas de forma clara, o que é o estado de flow, como é que ele funciona. Nós vamos ensinar como sair da armadilha do tudo ou nada, como tirar os seus planos do papel através de uma ferramenta chamada VGC, que é uma ferramenta muito interessante, como equilibrar a sua vida nas 7 áreas. E de onde é que eu tirei essa ideia de 7 áreas? Por que são 7, não são 8? Por que são 7 áreas? Porque nós estamos trabalhando 7 áreas a partir do ponto de vista da neurociência. Então, são 7 áreas da vida: corpo, saúde mental, relacionamento, saúde intelectual e capacitação, finanças e trabalho, espiritualidade e ação política. São 7 áreas ao todo, que quando você entende isso, você entende a sua vida de uma maneira mais plena. Ela é uma ferramenta, na verdade, antropológica. Ela ajuda você a entender você como ser humano de uma forma mais plena. E isso ajuda você a tomar o controle da sua vida, que é para isso que nós estamos aqui. O objetivo aqui é prático, objetivo, sair da ansiedade, assumir o controle sobre a sua vida. E você tem como sair dessa inércia para um momento de força, de vitória. Então, o outro modo nós ensinamos a respeito do visão em túnel, e se tudo der errado, comparações que envenenam a sua mente, o perigo das comparações, as comparações injustas, não é? O perigo da chamada leitura mental, pensamentos do tipo deveria. Nossa, tem gente que acorda de manhã cedo angustiada com isso, né? Acorda de manhã cedo, a primeira coisa que tem, nossa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito isso. Isso é uma consequência direta de desorganização de objetivos e de atitudes. Quando você consegue organizar melhor o que tem que ser dado prioridade e o que não tem, esse pensamento deveria, ele naturalmente se desfaz. O perigo da vitimização. A vitimização é um problema seríssimo, né? Que nós fomos educados a, muitas vezes, enxergar a nós mesmos como vítimas de problemas, e quando você sai do papel de vítima e você assume controle sobre a sua vida, você ganha força, você ganha poder para transformar a sua vida. Nós vamos fazer uma revisão desses conceitos, né, a fórmula dos 5 passos para mudar a sua forma de pensar, a pêntade cognitiva, né? Vai ajudar você a reescrever a sua história. Vai ter fórmulas sobre os 5 escudos da mente, né? São 5 formas de você proteger a sua mente de pensamentos ruins. Como criar uma missão de vida para você ter esperança na sua vida. Outra coisa que nós ensinamos, como superar o luto. Você perdeu uma pessoa querida, uma pessoa que você ama, e essa perda você nunca superou. E você sempre que chega na véspera ou perto do aniversário dessa pessoa, do aniversário de morte, é sempre uma angústia, uma tristeza. Nós temos ferramentas para ajudar você a passar por esse momento.
a enxergar a beleza das novas fases. Se você mudou de fase, você estava trabalhando, aposentou-se, fica meio sem saber o que fazer agora, quais são os desafios que eu tenho. Nós temos ferramentas para isso. Mesa de negociação, que é muito importante para você lidar com relacionamentos tóxicos, aprender a colocar as pessoas no seu devido lugar. Espiritualidade saudável, com mindfulness. Como é a mente de uma pessoa que tem uma espiritualidade saudável? Como você faz para você visualizar o que você sonha para a sua vida? E como isso é capaz de gerar em você memórias sobre o futuro, que é um assunto muito importante. Quando você tem planos em relação ao futuro, você se sente mais energizado ou energizada. Como você desconstruir os preconceitos que a sua família colocou na sua mente em relação a dinheiro, a prosperidade e, principalmente, a sua capacidade de ter uma vida melhor. E não poderíamos deixar de falar sobre a importância de você fazer um planejamento a longo prazo. Então, ferramentas como a F4, quando você encontra uma carreira que vai preencher lacunas importantes da sua vida, perdas e ganhos, matriz SWOT, lapidar aquele sonho, o poder da masterização e o mapa da existência, que é uma ferramenta que fecha o nosso curso e nos ajuda a ter um planejamento de vida a longo prazo. É claro que isso dentro de um contexto em que você trabalhou suas crenças, trabalhou suas limitações, trabalhou sua potencialização, sempre a partir do que existe de melhor nas pesquisas científicas do momento. Você que sofre de ansiedade e está perdendo o controle dos seus pensamentos, luta com a procrastinação, a falta de foco, a baixa produtividade, você que busca autoconfiança, clareza emocional para tomar decisões importantes, você que está cansado de métodos superficiais que precisam ser substituídos por métodos baseados em ciência. Quem está falando com você é um médico que estudou 9 anos, são 6 anos de medicina, são 3 anos de pós-graduação em uma instituição de renome e que mais de uma década depois disso testou e retestou vários métodos para tornar a vida dos meus pacientes melhor. Todo esse saber condensado em um curso simples, objetivo e muito fácil de você conseguir fazer e colocar em prática. Esse nosso curso, o valor original dele é de R$ 1.297, mas você que está comigo hoje aqui, você vai ter um super desconto de R$ 400. Então, o curso que era de R$ 1.297 vai para R$ 897 ou 12 vezes de R$ 92,77. É o preço de uma pizza por mês e é algo que você pode... você tem que pensar no custo que você está paralisada ou paralisado ou está trazendo para a sua vida. Olha o prejuízo que você deixar de ir atrás dos seus sonhos, atrás dos seus poderes, da sua capacidade, atrás dos sonhos que você tem, ou até mesmo de você, através dessas ferramentas, redescobrir, através de uma série de ferramentas que vão te dar insights, você redescobrir quais são as suas potencialidades, as suas capacidades, o que você pode fazer ainda na sua vida. Você tem muito poder. Jamais sobrevém a nós uma provação que não sejamos capazes de suportar. A sabedoria divina traz a provação, mas ela também traz sobre as nossas vidas a capacidade, as ferramentas da gente superar essas provações. E eu tenho certeza que a gente está aqui oferecendo uma série de ferramentas práticas e objetivas para fazer você sair de um estado de angústia, de ansiedade, de impotência, de um sentimento de impotência para um sentimento de autodescoberta, de empoderamento e de redescoberta do seu propósito. Então, eu acredito muito neste processo, eu acredito muito neste curso.
Porque geralmente você lida com problemas reprimindo emoções, muitas vezes nega, às vezes, que tem medo de um determinado assunto, mas vem a angústia, os sintomas, dor de cabeça no pescoço, nas costas, tosse, muitas pessoas têm problema de tosse compulsiva, porque está em um quadro de ansiedade, ainda que não fale, ou busca compulsões na comida, nas redes sociais, nos jogos, nas bets. Nós temos problemas sérios. Todo dia no meu consultório eu vejo paciente com quadro de ansiedade e endividado na bet, nas bets, nos jogos virtuais. Aquilo é uma fuga para a sua ansiedade. Você vai entender uma série de ferramentas para você tomar posse da sua vida. E isso é muito importante. Eu quero você neste curso, eu quero ver você entre os meus alunos, para que a gente possa ensinar ferramentas cientificamente validadas a fim de que você tenha uma vida melhor. Bem, você que me acompanhou até aqui, você vai ganhar nesse momento um presente que é, além do super desconto que a gente deu no nosso curso, um processo de meditação guiada através da técnica de Mindfulness. A Mindfulness, como eu falei, foi trazida para o Ocidente com um objetivo específico, ajudar as pessoas que tinham dores crônicas a superar a dor. Então, ela foi utilizada e com muitos resultados positivos. E aí começou a se observar que ela ajudava a tratar quadros de ansiedade, de depressão, de luto. E isso é que nós vamos ofertar para você agora. Sente-se, nesse momento, em uma posição confortável, nem muito rígida, nem muito deitado, mas uma posição estável e confortável. Feche os seus olhos, ou deixe os seus olhos semi-abertos. Afinal de contas, é difícil saber na sua mente o que está dentro, o que está fora. Né? Muitas vezes você com os olhos abertos, você está prestando atenção ao seu interior. 3, 2, 1. Foque a sua mente nesse momento em sentir o seu corpo. Sem julgamentos. Apenas sentir as sensações do aqui e agora. Não espere, nesta meditação, nenhum fenômeno extraordinário. Apenas preste atenção no aqui e agora. Aprenda a prestar atenção e a entender como a sua mente funciona neste exato momento. Foque sua atenção nos seus pés. Foque a sua atenção na sua canela, na sua panturrilha. Expanda a sua atenção para as suas coxas. Entenda que não existe um jeito certo ou errado de fazer essa meditação. Simplesmente preste atenção, sem julgamento. Foque sua atenção nas suas costas, no osso do quadril, na sua cintura. Expanda a atenção para o seu abdômen. Depois expanda a atenção para o seu tórax. Expanda a atenção para o seu braço direito, o braço, o antebraço, as mãos até a ponta dos dedos. Depois expanda a sua atenção até o braço direito. Também o braço, o antebraço, as mãos, até as pontas dos dedos. Foque a sua atenção nos seus ombros, no seu pescoço. Expanda a sua atenção no couro cabeludo, a face, os olhos, nariz, boca e toda a cabeça.
É natural que durante o processo de meditação, a sua mente tente fazer você pensar no futuro ou no passado. E não se reprima por causa disso. Apenas, gentilmente, eduque a sua mente a prestar atenção novamente no aqui e agora. Naturalmente, saudavelmente, lucidamente. Se a mente tentar devagar, por inúmeros pensamentos, não considere um erro. Apenas registre o movimento da sua mente e eduque a sua mente para o aqui e agora novamente. Perceba como o seu corpo toca na cadeira, os seus pés no chão, as suas costas no encosto, sem julgamento. Não existe o certo nem o errado. Só existe a sua mente fazendo o que ela está acostumada a fazer. Sentimentos de tédio, de irritação e impaciência são comuns durante a meditação, porque a sua mente está acostumada a fazer o que ela sempre fez, e isso trouxe você ao estado de adoecimento emocional que você tem. Não reprima a sua mente, mas eduque-a no aqui e agora, naturalmente, gradualmente, positivamente. Se sua mente tentar devagar, pulando de pensamento em pensamento, traga novamente ela para o aqui e agora, saudavelmente, positivamente, sem julgamento. Sua mente faz o que ela está acostumada a fazer e cabe a você agora enxergar e educar. Naturalmente. 3, 2, 1. Retorne sua mente, sua atenção ao aqui e agora. As necessidades que você tem. Aqui e agora. Muito bem. Este é um exercício extremamente rápido pelo nosso tempo, mas no nosso curso nós temos uma aula bem grande sobre meditação e vamos oferecer uma série de áudios e de meditações guiadas extras com várias funções diferentes, com o objetivo de que você consiga, por várias perspectivas, treinar a sua mente na prática da meditação.
Inicialmente pode ser um desafio, porque a sua mente às vezes demora para ter concentração, mas isso é educado e isso permite que você trabalhe o seu estresse, trabalhe os seus desafios e consiga superar esses desafios que a mente, que o estresse traz para você. Bem, minhas queridas, meus queridos, eu aguardo você entre os meus alunos do curso Revolução Cognitiva. Vai ser um divisor de águas na sua vida e eu tenho certeza que vai trazer muitos pontos positivos de autoconhecimento, de ferramentas, de aprendizado. Muito obrigado à presença de todos, à presença de todas. Vou pedir a gentileza de colocar um coração nesse vídeo e encaminhar para suas amigas, que eu tenho certeza que cada uma das pessoas que viram esse vídeo e que verão, tem pessoas que gosta, que ama, que precisariam estar lidando com as informações que nós trouxemos aqui, para que elas tenham uma vida melhor. Muito obrigado a todos, muita luz, muita paz e muita saúde.